Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Ingresse em seu lar e em seu coração a alegria em forma de programa de TV. É o programa Seitonoi, um modo feliz de viver. E o preletor Carlos Alberto da Silva mostra como agir quando o filho não se sente aceito pelos pais. O amor dos pais é a concretização inevitável do amor de Deus. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou 0 prestadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado. Os pais, portais escolhidos por Deus para que chegássemos à Terra, por vezes demonstram exatamente as características necessárias para o aprimoramento de nossa alma. Mas nem sempre compreendemos isso e muitos se perguntam: o que faço quando meus pais não me aceitam? Preletor Carlos Alberto da Silva. Todos nós somos? Sim. Nós somos? Sim. Filhos de Deus. É sempre uma alegria muito grande poder encontrar-me com jovens tão maravilhosos como vocês e juntos estudar um pouco mais sobre o ensinamento Seitonoi. Seitonoi ensina que o homem é filho de Deus e que ele é perfeito. Seitonoi nos ensina também que o pecado não existe, que a morte não existe, que a doença não existe. E que não existem duas forças brigando entre si. Que só existe uma força que criou e que comanda esse universo, que é a força do bem, que é a força de Deus. E nós acreditamos exatamente nisso. Então, que o mundo perfeito mesmo, o que existe, é o mundo que Deus criou. E Ele viu, segundo consta no Gênesis, que era um mundo bom. Da mesma forma que Ele disse também, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E viu que também era bom. Na Seitonoi nós acreditamos exatamente nisso, que o homem é essencialmente bom, que o mundo é essencialmente bom. Nós acreditamos então, a Seitonoi pode-se dizer que ela é a filosofia monista da imagem verdadeira. Ou seja, nós acreditamos que a única força que rege os seres é a força que vem de Deus, e a força que vem de Deus é somente o bem. Isso é importantíssimo para que a gente possa entender a relação existente entre pais e filhos. Eu tenho 20 anos, vai para 21 anos que eu conheço e que eu pratico o ensinamento da Seitonoi. E isso tem sido fundamental para mim. E justamente saber diferenciar o que existe do que não existe. Então nós dizemos que aquilo que existe é a verdade vertical. O que é a verdade vertical? Exatamente isso. O homem é filho de Deus perfeito. E o mundo fenomênico, que seria a verdade horizontal, é o mundo onde se projeta a imagem que passa pela nossa mente. Então, o mundo fenomênico é um mundo que está em constante transformações. Então, no mundo fenomênico parece existir duas forças brigando entre si: a força do bem e a força do mal. No mundo fenomênico parece que existem dois eus: aquele que quer fazer a coisa certa e aquele que às vezes prefere fazer a coisa fácil.
Mas esse é um mundo relativo, que embora pareça existir, ele não existe. E o segredo de entender e ver a Seichonoye funcionando na nossa vida é exatamente isso: separar a imagem verdadeira do fenômeno. Ou como Cristo ensinou, separar o joio do trigo. Então isso é fundamental. Quando a gente pensa nessa relação que há entre pais e filhos, a gente precisa entender isso. Nem sempre aquilo que nós captamos com os nossos 5 sentidos em relação aos nossos pais, de fato é o que existe. Os nossos pais nem sempre conseguem demonstrar para nós exatamente tudo o que se passa dentro do coração. E muitas vezes a gente só consegue entender isso quando nós invertemos a posição. Quando nós saímos daquela posição do filho e nos colocamos na posição de pais. Eu posso falar isso hoje com uma certa propriedade, porque eu tenho 3 filhos. Eu tenho a Isabela, que tem 8 anos de idade, Luiz Felipe, que tem 6 anos de idade, e o Gustavo, que tem 5 anos de idade. E às vezes eu olho, sabe, é tudo de mais importante que existe na minha vida, são os meus filhos, a felicidade dos meus filhos. Eu percebo que tudo que eu faço é sempre querendo a felicidade deles. Eu acredito que assim também são todos os pais. Mas nem sempre, mesmo conhecendo Seichonoye, procurando vivê-la, quantas vezes eu, nas minhas reflexões, que eu sempre faço, eu fico pensando como eu poderia ser melhor, como eu poderia demonstrar mais carinho. E olha que todos os dias eu falo para os meus filhos: eu te amo, e escuto, sabe, eles sorrindo: eu também te amo, papai. Eu fico então muitas vezes pensando, quando eu estou conversando com jovens, com adultos, e às vezes as pessoas lamentam: é uma pena que meu pai e minha mãe não me amaram como eu deveria ter sido amado. Mas tudo isso é um equívoco. Quando a gente pensa no amor aos pais, para que a gente possa compreendê-los de forma melhor, a gente precisa aprender a fazer aquilo que o autor do livro, O Pequeno Príncipe, disse: só se vê bem com o coração, porque o essencial é invisível para os olhos. E o amor dos nossos pais muitas vezes só se torna concreto quando nós enxergamos com o coração. E eu vou estar utilizando esse livro chamado Para Realizar o Amor e a Oração. É um livro do professor Seicho Taniguchi. É um livro extraordinário, que fala sobre também com uma propriedade impressionante, quando ele fala a respeito do amor aos pais. E é exatamente isso que eu vou estudar agora junto com todos vocês que estão aqui e para vocês que estão nos assistindo também em casa. Então, na página 241, o professor Seicho Taniguchi, ele explica a respeito do amor entre pais e filhos. E tem uma parte muito bonita que ele diz assim, na 242. Amor filial constitui uma verdade inalterável desde a criação do céu e da terra. O amor dos pais é a concretização inevitável do amor de Deus. Porque o relacionamento entre pais e filhos simboliza o relacionamento de Deus Pai com seu Filho amado, que é o ser humano. O relacionamento entre Deus e o homem no universo manifesta-se de maneira concentrada no pequeno universo da relação existente entre pais e filhos. É impossível deixar de agradecer aos pais de maneira incondicional. A hierarquia existente entre pais e filhos é a mesma existente entre Criador e criatura. Os pais representam o ser onipotente que Deus é. Deus é pura essência de gratidão, é fonte de gratidão, isto é, de amor. Ele criou seu filho e o louvou dizendo que era bom. A relação entre pais e filhos é reflexo da relação entre Criador e criatura no seu pequeno universo. Lindo, não é isso? Semana passada, eu estava na Academia de Treinamento Espiritual de Santa Fé, na Bahia. Estava acontecendo lá o Seminário Geral de Oferenda de Trabalho, o Seminário de Carnaval. 5 dias. Mais de 350 pessoas ali participando, aonde haviam jovens, desde 15 anos até jovens, bem jovens mesmo, na casa dos 80 e poucos anos. E é interessante essa relação quando você fala amor e pais e filhos. Normalmente a gente pensa que isso é só para jovens.
E aí que está o equívoco. Há na Seichonaê esse seminário chamado, essa modalidade de seminário chamado oferenda de trabalho. E o que é a prática da oferenda de trabalho? Então é um seminário onde na parte da manhã nós assistimos palestras, fazemos oração e depois do almoço nós vamos ao campo. E no campo nós fazemos trabalho do tipo carpinar. E quando a gente está capinando, a gente vai agradecendo papai e mamãe. É um seminário maravilhoso, fortíssimo. Eu estava orientando esse seminário e já era o penúltimo dia de oferenda de trabalho, era então segunda-feira, porque o seminário terminaria na terça de carnaval. E num dado momento a gente estava lá conduzindo, orientando o sentimento de gratidão, e quando faltava apenas 10 minutos para encerrar o horário daquela prática, aí a gente incentivou que cada um agradecesse ao seu jeito a papai e mamãe. Que entendesse que muitas vezes, quando o papai briga, quando a mamãe briga com a gente, ou quando o papai não demonstrou carinho, quando a mamãe às vezes não demonstrou carinho quando nós éramos crianças, ou falava palavras duras para a gente, do tipo, sabe, por que você nasceu, sabe, eu não gosto de você, você não devia ter nascido, palavras que nos ferem tanto. A gente precisaria aprender a interpretar essas palavras, e que não há no universo um só pai, uma só mãe que de verdade não ama e não louva a existência de um filho. E se não demonstram isso é porque não sabem como demonstrar. E aí, falando isso, eu pedi para que fossem agradecendo. E uma senhora, ela passava dos seus 50 anos de idade, e ela começou então agradecendo. Ela parou de repente de carpinar, colocou a mão sobre a enxada e começou a dizer assim, eu estava muito próxima de mim, ela chorando. Um detalhe: um dia antes eu tinha conversado com ela justamente porque ela acreditava que os pais, principalmente a mãe, não gostava dela. Pelas palavras duras que desde criança, até chegar naquele momento, dizia. E era exatamente então, sabe, essa senhora começou a dizer assim, oh minha querida, me perdoe minha querida. E aí eu fiquei atento. Eu nunca tinha pensado, sabe, dessa forma bonita, sabe, de falar assim, minha querida. E ela dizendo, me perdoe, minha querida. Eu te amo tanto, minha querida. E ela chorando. Você é tão importante para mim, me perdoe de eu não ter dito para você antes, minha querida. E ela chorando. E de repente as pessoas que estavam próximas começaram a chorar também. E normalmente a gente segura muito a emoção da gente, né? Eu mesmo tinha aquele conceito que não deve, homem, por exemplo, não chora. Isso já quebrou, graças a Deus, há muito tempo. Mas a gente tem, sabe, aqueles conceitos de que pessoas fortes são aquelas que não demonstram toda a sua emoção, porque senão tem medo de ser chamadas de pessoas fracas. Isso é um equívoco. As pessoas fortes são aquelas que demonstram aquilo que precisa ser demonstrado. E não há nada melhor do que demonstrar aquilo que nós sentimos de verdade pelos nossos pais. E ela dizendo no campo, até que as pessoas próximas começaram a se soltar e ter coragem. E de repente 350 pessoas chorando, cada um ao seu jeito, e agradecendo papai e mamãe, vendo, sabe, a voz ali, sabe, cabeça toda branquinha, sabe, pelas rugas do rosto a se julgar, sabe, pessoas que já deram tanto, sabe, para o bem da sociedade, estavam naquele momento, sabe, agradecendo papai e mamãe. E é impressionante, sabe, que depois que terminou a atividade, vinham, sabe, conversar comigo, chorando, agradecendo, dizendo como era bom poder tirar de dentro do coração aquela ideia de que papai não me amava, e compreenderam, lembrando em formas de insights, sabe, recordações da infância, de demonstrações dos pais demonstrando carinho, e que às vezes as pessoas não percebem. Mas não tem uma só pessoa que não ama de verdade os pais, e uma só pessoa que não ama os filhos também. Eu pensava assim, mas eu lembro que eu já estava na Seichonaê há muito tempo, eu já não morava mais em Barretos, que é a minha terra natal, já estava em São Paulo, e voltando de uma viagem doutrinária da Seichonaê, de repente me veio, sabe, um insight, uma reflexão no momento de oração em relação à minha mãe. E eu já tinha aprendido a agradecer ao meu pai, já tinha me harmonizado com meu pai, ele já tinha partido para o mundo espiritual, mas como mãe era difícil ainda. E de repente me veio, sabe, lembranças da minha infância, quando eu era criança, e quando eu apanhava muito mesmo.
E de repente eu ia para trás da casa, chorar, olhar as marcas que minha mãe havia deixado no meu corpo. Eu lembro-me bem que eu apertava aquelas marcas em toda parte do meu corpo, aqueles vergões que subiu, e perguntava: por que que a minha mãe me bate desse jeito? Por que que ela faz isso comigo? Ela não me ama, com certeza não me ama. Mas de repente me veio um questionamento: mas por que que não dói, você está cortado? E aí naquele momento, depois de tantos anos passados, naquele momento de insight, eu lembrei-me de uma vez que uma senhora disse que quando a mãe bate no filho, mesmo não querendo fazer isso, ela faz, e a dor que ela sente dói mais nela do que no próprio filho. E eu fiquei imaginando então a dor que minha mãe deve ter sentido, mas fui lembrando de outras cenas. E aí eu fui entendendo que minha mãe me amava. E eu lembrei no dia que a gente se despediu, que eu estava mudando para São Paulo. Todos choravam, menos minha mãe chorava. Mas quando eu mandei uma carta para minha mãe pedindo perdão, dizendo que eu a vida inteira havia julgado, mas que eu a amava, ela mandou uma carta para mim. E uma das coisas que mais me surpreendeu foi quando ela disse: lembra, filho, quando você foi embora e a mamãe não chorou? Talvez naquele dia você deve ter pensado: minha mãe não gosta de mim. Mas eu não queria que você fosse preocupado para a concretização dos seus sonhos. Afinal de contas, fazia tão pouco tempo que seu pai havia falecido. Eu não queria que você se preocupasse. Mas a mãe chorou todos os dias, por mais de um ano, escondida dos seus irmãos para não preocupá-los também. E cada vez que eu via na televisão que tinha tido enchente em São Paulo, eu chorava aflita e ia rezar porque ela é católica e devota de Nossa Senhora, e eu rezava para que Nossa Senhora então te protegesse. Olha o amor, e eu julgando a minha mãe. E para que a gente possa então concluir essa nossa nosso estudo de hoje, eu vou pedir para que vocês fechem os olhos e pensem, sabe, no papai e na mamãe agora. Pensem, sabe, no amor profundo que eles sentem por nós. E aí, trazendo na mente papai, mamãe, que às vezes não são os pais que a gente gostaria de ter, mas foram esses os pais que a vida nos reservou de acordo com a nossa necessidade de aprendizagem. O amor de Deus para nos salvar se manifestou em forma de papai e de mamãe. E agora, compreendendo que tudo o que fizeram e ainda fazem é sempre pensando no nosso bem, reconheçamos agora, então, esse amor de nossos pais, e a eles e a Deus pedimos perdão nesse instante, através desta oração. Pensando em papai e mamãe, mentalize assim. E quem está em casa de olhos fechados também mentaliza: eu perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu o amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço, papai e mamãe, e vocês me agradecem. Obrigado, obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Papai e mamãe, sejam cada vez mais felizes. Deus os perdoa, portanto eu também os perdoo. Já perdoei todas as pessoas e acolha todas elas com o amor de Deus. Da mesma forma, Deus me perdoa os erros e me acolhe com seu imenso amor. O amor, a paz e a harmonia de Deus envolvem a mim e o outro. Eu o amo e ele me ama. Eu o compreendo e ele me compreende. Entre nós, papai e mamãe, não há mal entendido algum. Quem ama não odeia, não vê defeito, não guarda rancor. Amar é compreender o outro e não exigir o impossível. Deus os perdoa, papai e mamãe, portanto, eu também os perdoo. Através da divindade da Seichonoye, perdoo e envio-lhes onda de amor. Amo você, papai e mamãe. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E dessa forma, vamos procurar entender e nos colocar no lugar de nossos pais, e compreendendo que eles nos amam profundamente,
praticar o ensinamento da Seichonoye, demonstrando amor e carinho para eles, enquanto temos essa oportunidade. E se porventura papai e mamãe já não estão mais conosco, ao fechar os olhos, homenageamos-os constantemente, sendo as pessoas mais felizes do mundo. E para isso, então, adquiram esse livro, leiam, devorem o livro para realizar o amor e a oração. Muito obrigado, Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. Você prestigiou mais um programa Seichonoye, um modo feliz de viver. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro. E agora elevemos nossos pensamentos a Deus através de nossa oração e conto com a sua companhia no nosso próximo encontro. Oração para concretizar um lar repleto de felicidade. O grande amor de Deus preenche todos os cantos do meu lar. O amor não julga com frieza e intransigência, pois ele é a própria harmonia. O amor faz-nos descobrir as qualidades do próximo. Quanto mais amor dermos ao nosso próximo, maior será a nossa alegria íntima. O amor, ao contrário da água do poço que diminui quando a tiramos sem parar, não diminui nem seca, por mais que o distribuamos a grande número de pessoas. Onde está repleto de amor de Deus, não existem insegurança, medo, enfermidades, pobreza. O meu lar está repleto de amor de Deus e por isso nele não existe nem sombra dessas coisas negativas. Onde está repleto de amor de Deus, estabelecem-se infalivelmente a paz e a harmonia. O meu lar está repleto de amor de Deus e por isso nele reina a completa paz e harmonia. Nele não se verifica nenhuma espécie de atrito, revolta ou desarmonia. O meu lar é um verdadeiro paraíso. É o reino de Deus refletido na terra. Os habitantes do reino de Deus jamais se divertem falando mal dos outros. Assim também são os habitantes do meu lar. Nenhum deles tem o mau gosto de fazer da maledicência um tema de conversa. Os habitantes do reino de Deus falam somente de coisas boas, falam das virtudes e qualidades dos outros, louvam as suas boas ações, as boas palavras, palavras de amor, louvor e exortação constituem para os habitantes do reino de Deus alimento que lhes nutrem a alma. O mesmo acontece com os habitantes do meu lar, que é a concretização de Deus na terra. Eles nutrem-se constantemente com boas palavras, isto é, palavras de amor, bondade, louvor e exortação, e por isso suas almas são sadias e belas. Como reflexo disso, seus corpos também são sadios e belos. A grande sabedoria de Deus preenche todos os cantos do meu lar, e comprovando-se a verdade de que onde reina a sabedoria de Deus, não existem ilusões e trevas de espécie alguma. No meu lar não existe uma pessoa sequer que pratique atos insensatos ou que fracasse. Guiados a cada instante pela sabedoria de Deus, todos os membros da minha família trilham juntos o caminho do progresso, gozando de perfeita saúde, prosperidade, harmonia e felicidade. Deus, sou profundamente grato a vós por preencherdes o meu lar com amor infinito, sabedoria infinita, saúde infinita, riqueza infinita, alegria infinita e harmonia infinita. Deus preenche cada aposento e cada cantinho desta casa com amor, sabedoria e harmonia, e por isso aqui não há o mínimo espaço para coisas negativas e sombrias. Em cada aposento da minha casa está manifestado o belo cenário do mundo da imagem verdadeira, onde os querubins brincam alegremente no lindo e perfumado jardim celestial. Deus, agradeço-vos por protegerdes sempre este lar, derramando incessantemente sobre ele a vossa vida, o vosso amor, a vossa sabedoria e as vossas dádivas, e preenchendo-o com radiosa felicidade e infinita harmonia. Muito obrigado.